Bom, galera, eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje algo relacionado a zagueiro, algo que eu acho muito importante quando eu vou fazer análise de zagueiros, que é a simbiose do zagueiro com a sua dupla, né? Ou seja, como eles dão match, como eles combinam ali e como muitas vezes um compensa a vulnerabilidade do outro. Quando a gente está falando da dupla de zagueiros, a gente está falando sobre a escala grupal do jogo, se dividirmos o jogo em escalas coletiva, intersetorial, setorial, grupal e individual, a gente está falando sobre a escala grupal e como a boa correlação entre esses dois zagueiros vai impactar também na forma como eles se relacionam com os laterais, tá? Obviamente que quando eu estou falando sobre dupla de zagueiros, eu estou falando sobre uma defesa que joga a quatro, né? Então, dois laterais e dois zagueiros. Obviamente, não estou falando, por exemplo, nem linha de cinco, nem três zagueiros, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a análise. Bom, o primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês é de uma dupla que marcou história no Flamengo, né? Rodrigo Caio e Pablo Mari. Vou dar play aqui para vocês verem, que é essa correlação, ou seja, deixa eu soltar aqui, isso, essa sincronia, e nesse primeiro vídeo é sobre isso que eu quero falar, é sobre sincronia e diagonais dos dois zagueiros. Então a gente vê que, por exemplo, houve um duelo aéreo, o duelo aéreo projetou a bola para frente, isso é um gatilho, isso é uma deixa para que a linha de quatro ande para frente, né? Para que a linha de quatro ela tome a iniciativa de compactar o bloco. E quem puxa esse movimento são os dois zagueiros. A gente vai ver como é sincronizado esse movimento de andar para frente quando ganha a primeira bola. E logo em seguida, quando tem uma bola descoberta, perfilar rápido o corpo para profundidade. Os dois praticamente ao mesmo tempo, quase como se fosse um balé e evitar com que a bola entre na profundidade, tá? Vou dar play aqui para ficar bem evidente. Então eles ganharam a primeira bola, vai ter uma bola descoberta agora. Olha como eles perfilam quase que igual, quase que um balé, como eu falei, sincronizado para a bola que pode entrar nas costas dos dois, né? E logo em seguida tem mais um duelo aéreo. E aqui uma outra relação muito importante da dupla de zagueiros é entender as distâncias e quando fazer essa diagonal de cobertura que o Pablo Mari está fazendo para o Rodrigo Caio aí. Então, nem distante demais, que se der uma segunda bola ele vai estar longe, também não próximo demais, que se, por exemplo, o atacante ganha esse duelo aéreo, o Rodrigo Caio tem as costas descobertas, né? Então, e no time perfeito, né? A entrada nas costas do Rodrigo Caio no time perfeito, nem muito cedo, podendo habilitar um outro jogador a atacar esse espaço e dar condição para ele, né? Ou seja, o jogador que entraria impedido naturalmente. Se você faz esse movimento em diagonal, você vai colocá-lo em condição. Também não tarde demais, que se for tarde demais, como a expressão já diz, é tarde demais. Alguém pode romper nas costas do Rodrigo Caio, aproveitar essa casquinha aí e sair na cara do goleiro. Então, isso é muito importante dos dois. E como vocês veem aí, tudo num time muito perfeito. Vou voltar desde o início, para que vocês acompanhem o lance desde o início, sem interrupção, né, sem a pausa. Então, disputa aérea, os dois saem, né, para compactar o bloco, e aí quando gera a bola de coberta, os dois rapidamente, em sincronia, muito perfeita a sincronia, recuperam profundidade, Rodrigo Caio vai para o duelo, o Pablo Mari faz a diagonal nas costas de Rodrigo Caio no tempo perfeito. Ok? Bom, logo em seguida, a gente tem mais uma vez os dois, mas agora em uma outra situação, vou pausar aqui, que é com bola, né? Essas diagonais para criar linhas de passes com bola. Isso é muito importante que você tenha dois zagueiros que saibam fazer isso, que abram diagonais um para o outro no tempo perfeito também, para que você tenha a capacidade de circular a bola de um corredor para o outro. Então, quando o Rodrigo Caio, por exemplo, tem bola, o Pablo Mari faz diagonal para o Rodrigo Caio. Se o Rodrigo Caio não tem condições de jogar para frente, ele pode circular utilizando um passe em diagonal para o Pablo Mari, né? Que eles têm essa noção, digamos assim, da velocidade de fazer e de como fazer essa diagonal. Vou voltar aqui o lance um pouquinho para que vocês percebam que o Rodrigo Caio aqui, ó, ele faz o movimento de andar para trás e, como eu falei, a dupla, né, essa correlação da dupla vai interferir na relação com os laterais. Então, o Rodrigo Caio abre uma diagonal mais longa para o Rafinha. O Rodrigo Caio abre uma diagonal mais longa para o Rafinha. E Pablo Mari, ao perceber que o Rodrigo Caio vai ter bola, rapidamente corre para fazer a diagonal para o Rodrigo Caio e ter possibilidade de circulação. O Rodrigo Caio até temporiza para poder criar exatamente essa diagonal que a gente está vendo aí. E logo em seguida, o Pablo Mari vai jogar com o goleiro. E aí o Rodrigo Caio vai fazer uma diagonal para o Pablo Mari. O Pablo Mari fica. O Rodrigo Caio faz uma diagonal para o Pablo Mari, para também ser linha de passe do goleiro. E assim conseguir jogar. Então, essa relação de estabelecer diagonais para que você tenha linha de passe para circular a bola é muito importante. E o fato, inclusive, de um ser destro e outro canhoto pode ajudar bastante nisso, pode facilitar
essa circulação a partir dessas diagonais que um zagueiro cria para o outro, né? No tempo, não é simplesmente criar a diagonal, mas também criar a diagonal no tempo ótimo, tá? Por último, vamos ver o Palmeiras, que aí sim a gente está falando sobre uma relação entre dois zagueiros e um lateral que joga muitas vezes a zagueiro, né, o Marcos Rocha. Então, o Luan, o Gustavo Gomes, um lateral que joga muitas vezes a zagueiro. Por isso que eu ainda considero dupla, porque tem um jogador ali que não é específico da posição, ou a formação dele não é nessa posição, e que a gente vê no Luan descompactando a linha, né, desequilibrando a linha por um duelo aéreo, e o Gustavo e o Marcos Rocha já automaticamente em posição de cobertura, né? Deixa eu dar o play aqui para a gente verificar o desfecho. Em posição de cobertura, o Luan saiu atrasado demais, não conseguiu chegar. E aí, na medida que o Tigres teve bola e vai atacar a profundidade, o Gustavo já faz a diagonal para o Marcos Rocha, para se tornar uma diagonal de cobertura da contenção, né? Marcos Rocha trava os apoios para fazer a contenção e o Gustavo Gomes rapidamente adota essa postura de diagonal para conseguir fazer essa cobertura que a gente viu, né? No limite. Então, isso também é muito importante. Então, muitas vezes, essa situação que a gente acabou de ver, que o Luan sai um pouco tarde, o zagueiro que joga com ele consegue ter essa percepção, estabelecer a diagonal de cobertura, baixar, controle na profundidade e fazer uma diagonal, inclusive, para o lateral, que trava os apoios para fazer contenção. Então, muitas vezes, um zagueiro, entre aspas, compensando o outro. Bom, pessoal, é isso. É essa a importância da correlação da dupla de zagueiros, né? Como eles se comportam, como um pode potencializar o outro, beleza? Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo aqui, compartilha para o pessoal do Instagram aqui. Importante esse engajamento de vocês, beleza? Abraço, até a próxima.